E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Cá estou eu mais uma vez falando sobre Portugal. Pessoal, aparentemente é um tema que não se esgota. Há um tempo eu publiquei no meu blog um texto chamado Carta aos Irmãos Luso-Descendentes. E inclusive fiz a leitura desse texto num vídeo aqui no YouTube, tá? Vou deixar o link aqui para vocês. Recomendo. O que motivou essa carta foi uma coincidência muito curiosa. Eu ouvi duas pessoas próximas a mim se gabarem de não terem uma gota sequer de sangue português. E, em contramão, as duas se gabavam da sua herança italiana. Eu sei que tem pessoas aqui no canal de todas as regiões do Brasil, mas quem é de São Paulo, principalmente do interior de São Paulo, vai me entender quando eu falo que aqui, no interior de São Paulo, as pessoas têm uma espécie de tara italiana, que vai muito além de um simples orgulho das suas raízes, ou sei lá, né, uma admiração mesmo, né, pela cultura italiana, etc. Aqui ter um sobrenome italiano é visto como algo superior a ter um sobrenome português. Muitos ainda hoje, no século XXI, têm vergonha dos seus nomes portugueses. E nessa carta eu falo um pouco sobre isso, acho que vale a pena dar uma olhadinha. Agora, pessoal, eu devo dizer que eu acho incrível que ainda no século XXI nós tenhamos no seio do povo essa lusofobia, esse anti-lusismo. No seio do povo e, sobretudo, nas classes médias. Não sei se isso se repete em todo o Brasil, mas aqui em São Paulo isso é fortíssimo e me desagrada muito. Inclusive, algo muito engraçado é que os vídeos aqui do canal, onde eu falo sobre Portugal, herança portuguesa, etc., são os vídeos com mais dislikes. São os vídeos menos aprovados pelas pessoas que assistem. Olha só! E eu estou aqui, novamente, gravando um vídeo sobre Portugal, justamente porque incomoda. Ou seja, para mim não tem estímulo maior do que ganhar dislikes, do que ganhar não curtidas. Na minha carta aos irmãos luso-descendentes, eu já explico um pouco o porquê de nós ainda termos esse pensamento anti-lusitano. Mas eu relembro aqui que o principal motivo está no racismo científico do século XIX. Aos olhos daquelas elites ilustradas do século XIX, que recebiam com muito agrado aqueles manuais franceses, ingleses e alemães, travestidos de ciência, a herança portuguesa parecia muito incômoda, porque Portugal era um povo periférico na Europa. Portugal, no século XIX, já não era mais nada. E, além disso, tinha o fato de que Portugal era mestiço. O povo português era um povo mestiço e era visto como um povo mestiço. Independente do quanto as elites portuguesas se viam como plenamente ocidentais, iluminadas, europeias, o povo português era um povo mestiço. E aos olhos das elites iluminadas e cosmopolitas, isso era algo terrível. A partir de então, começamos a nos envergonhar da nossa herança portuguesa. E apesar de ter havido no século XX, em meados do século XX, um grande movimento intelectual de busca por compreensão das nossas raízes portuguesas, que deveria sim ter reconciliado o Brasil com Portugal, nós prosseguimos nesse erro. Nós prosseguimos com essa visão viciada. Agora vejam, pessoal, é uma motivação central do canal ressaltar a herança portuguesa do Brasil. E eu falo isso, pessoal, e eu assumi essa missão, digamos assim, porque eu não vejo muita gente fazendo. E as pessoas que eu vejo fazendo são de canais pequenos, são de canais sem grande relevância. Então eu quero sim ser mais uma voz nesse sentido. Eu vejo nos dias de hoje muitas pessoas recuperando, por exemplo, elementos da sua herança negra, da herança africana aqui no Brasil. E eu acho isso muito bacana. E até me inspiram, por exemplo, a fazer o mesmo com a herança portuguesa. Isso significa que eu acho que o Brasil é simplesmente um ramo de Portugal? Eu acho que o povo brasileiro é simplesmente uma continuação do povo português? Não, 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 não. Nós, brasileiros, somos um povo novo.
diferente de Portugal. Nós somos diferentes dos portugueses, mas os portugueses estão nas nossas raízes. E mais do que isso, Portugal está na nossa alma, pessoal. Tem um vídeo em que eu falo sobre isso, e eu justamente falo que Portugal está na nossa alma, Portugal está no nosso imaginário. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo imaginário, pessoal, eu me refiro àquilo que tem de mais íntimo no ser humano, o que tem de mais íntimo num povo. O imaginário é aquilo que está abaixo da mentalidade, mais profundo ainda do que a mentalidade. E é aí que eu encontro uma grande influência portuguesa. É no imaginário brasileiro, no imaginário popular brasileiro, que eu encontro uma grande, uma imensa influência de Portugal. Então vejam, eu não estou falando aqui de uma influência portuguesa simplesmente na nossa língua, na nossa religião, na nossa institucionalidade. Não. Para esse vídeo particularmente não interessa a política e não interessa a economia. Eu estou falando do imaginário brasileiro. E eu acredito que o melhor lugar para se perceber, para se ver o imaginário de um país é o seu folclore. O folclore é uma expressão maravilhosa do imaginário de um povo. E os folcloristas, eles são verdadeiros pesquisadores do imaginário. Por isso, pessoal, eu vou recorrer aqui mais uma vez ao Câmara Cascudo. Eu poderia citar outros intelectuais, mas eu vou pegar o Câmara Cascudo mais uma vez, porque acredito que em termos de folclore, ele é de longe o mais conceituado. Mais uma vez, faço a leitura de um capítulo deste livro aqui, Geografia dos Mitos Brasileiros, e mais uma vez digo, este daqui, na minha opinião, é o melhor livro de folclore brasileiro. No início desse livro, pessoal, tem um texto do Câmara Cascudo chamado, vamos abrir aqui, A Relação Étnica nos Mitos Brasileiros. Esse é um texto bem antigo do Câmara Cascudo, anterior à publicação desse livro. E nesse texto, que eu até pretendo fazer um lendo e comentando desse texto em particular, o Câmara Cascudo investiga quais são as influências étnicas do folclore brasileiro, dos mitos brasileiros. Vamos ver o que o Câmara Cascudo diz. Os mitos brasileiros vêm de 3 fontes essenciais: Portugal, indígena e África. A colocação é proposital e na ordem da influência. De Portugal, os conquistadores eram do Minho, das 2 beiras, menos da Extremadura que do Alentejo. O Minho, inicialmente, deu maior porção, mais poderosa e dominadora. Para o norte, logo no século do descobrimento, os minhotos dispunham das melhores terras, os engenhos famosos e vasta escravaria vermelha e negra. O nordeste se povoou sob essa égide. Para o sul do país, pesaram também a Extremadura e as beiras, inesgotáveis de homens e de mitos. O Minho trazia lembranças da Galícia e com elas o informe de lendas que já estavam esvaecidas no próprio século XVI. Naturalmente, raro foi o mito que se conservou fiel à sua origem. Trabalhava-o a incontida imaginação do colono ante a estranha natureza a que era chamado a vencer. O elemento branco colonial foi o responsável pela maioria dos mitos, se não em volume, mas em força modificadora, em ação contínua. Nenhum mito se imunizou do prodigioso contato, e todos trazem vestígios decisivos ou acidentais sempre vivos do efeito português. O português plantou as estacas da fazenda de criar, do sítio do roçado. Fez a família, multiplicou os mestiços, amou as índias e negras, e fundou com seu imenso abraço amoroso a raça arrebatada, emocional e sonora. Cada noite, metendo os pés na terra fria, olhando as estrelas claras, erguia a voz, contando histórias. Povoava a noite com seus assombros, os assombros que tinham vindo com ele nos galeões, com o governador-geral. Lobisomens, mulas sem cabeça, mouras tortas, animais espantosos, cavalos marinhos, zelações que furam a treva numa brusca chicotada de fogo, lumes errantes, gigantes, anões mágicos,
Reis do mato, das águas e dos ares surgiam, evocados do mistério, e foi insensivelmente aformoseando, enfeitando, com o prestígio de tantos séculos de beleza milagrosa dos mitos. Assim, o boitatá disforme e matador virou o lume azulado dos santelmos. A boiúna esfomeada e repelente tornou-se senhora de palácios fluviais. E o ipupiara, informe e bruto, vestiu a cabeleira loira de Lorelei. Teve pele resplandecente e do fundo dos rios, onde vive para devorar cadáveres, ergueu a magia irresistível de uma voz miraculosamente suave. O português, batendo todo o Brasil com seus sapatões de bandeirante, carregava em maior percentagem seus mitos, herança inarredável e perpétua. Os mitos verdadeiramente gerais que se mantêm com as linhas mestras são de origem peninsular. Nenhum saci-pererê, ignorado no norte e nordeste, nenhum caapora, pouco definido em São Paulo e Minas Gerais, pode aceitar o desafio de medir-se com o lobisomem que trota, cada sexta-feira, por todos os estados do Brasil. O boitatá, verdade seja, acende seu clarão pelas cidades, vilas e caminhos, mas aceito normas europeias dos fogos fatos, do Santelmo, tendo histórias desencontradas, não se desenha, não se fixa, não se materializa. Os mitos portugueses, ou por eles trazidos, têm direito às prerrogativas do domínio. O Câmara Cascudo fala mais sobre isso em outros textos também. E nesse livro em particular, ele investiga a origem de cada um dos grandes mitos do Brasil. Então ele pega, por exemplo, o lobisomem que a gente citou e vai buscar a origem do lobisomem. E nesse trabalho ele encontra a raiz portuguesa de grande parte do nosso imaginário. Então, pessoal, o que eu quero dizer com tudo isso? Nós não podemos dispor da herança portuguesa do Brasil. A gente não pode simplesmente fingir que Portugal não tem uma gigantesca influência sobre nós, ou dizer que Portugal não tem influência nenhuma. Nós não podemos minimizar o papel de Portugal na formação do povo brasileiro. Porque, como o Câmara Cascudo bem diz, e prova no decorrer do livro, e prova em outros mitos, no Dicionário do Folclore Brasileiro, identificando a origem dos mitos, ou mesmo a sua caminhada, né, a sua adaptação, as suas releituras, nós não podemos negar o papel de Portugal na construção do imaginário brasileiro. Portugal sozinho? De jeito nenhum. Mas Portugal é central. Central e indispensável para a compreensão do nosso país. Nós, brasileiros, precisamos voltar a olhar para Portugal. Dessa maneira, a gente também pode se reencontrar. Precisamos voltar a ler os clássicos portugueses, ler a literatura portuguesa, ler o Padre Antônio Vieira, ler o Camões. Nós que temos tantas tradições em comum, precisamos nos reencontrar. E um dado curioso é que após a independência da América Espanhola, as antigas colônias de Espanha, aqui da América, Argentina, o México, Venezuela, etc., se reconciliaram intelectualmente com a Espanha. Elas voltaram a olhar para a Espanha depois desse período de tensão. Infelizmente, isso não aconteceu com o Brasil. Apesar do esforço de grandes intelectuais do século XX, dentre eles o Câmara Cascudo, nós continuamos tendo vergonha da nossa herança portuguesa. Nós continuamos tendo vergonha dos nossos sobrenome português. Nós continuamos dizendo que o Brasil seria melhor se tivesse sido colonizado por outro país da Europa, se tivesse sido colonizado por Holanda, por França, por Inglaterra. E eu tenho um vídeo no canal onde eu respondo isso. Enfim, essa era a mensagem do vídeo de hoje. Como eu falei na minha carta aos irmãos luso-descendentes, há 500 anos Portugal descobria o Brasil. Agora, 500 anos depois, cabe a nós, brasileiros, descobrirmos Portugal. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima!